Olá, estamos hoje no devocional número 40. São 40 dias aqui, todos os dias, refletindo sobre o seu propósito, sobre viver uma vida com propósitos. E tem sido disruptivo na minha vida compartilhar esse devocional com você. E eu espero verdadeiramente que você que me acompanhou nesses 40 dias tenha sentido a unção do Espírito Santo falar quando você me ouve. O Espírito Santo tocar o seu coração quando você pensa no seu propósito. Então, com muita gratidão a Deus primeiramente por ter me capacitado e ter me proporcionado estar aqui com você nesses 40 dias. E agradecer a cada um, a cada uma que esteve, que passou por aqui, que me ouviu, que dedicou um tempo para refletir sobre este assunto. Eu sei que o tempo é algo de mais precioso, é o que nós temos de mais precioso. Então aqui a minha gratidão. Nós temos ainda mais 2 dias, que é um bônus, mas os 40 dias de devocional se encerram hoje. E aí nós temos mais 2 dias de bônus. E com muita gratidão, novamente eu falo que é um prazer, é uma honra estar compartilhando um pouquinho daquilo que eu tenho aprendido, porque nós precisamos transbordar na vida do outro aquilo que nós aprendemos. E neste capítulo 40, o autor traz um tema, vivendo com propósitos. E aí ele traz Provérbios 19, 21, que diz assim: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Por mais que você tenha planos, por mais que você faça, tenha metas e objetivos claros, traçados, se você não é uma pessoa que confia no propósito de Deus para você, tenha a certeza de que muito do seu trabalho, da sua energia, da sua dedicação pode ser em vão. Primeiro, nós precisamos entender que sem Deus nós não somos nada. Depois, entender que a honra se deve ao ministério, ao primeiro ministério, que é a nossa família. E depois vem todas as outras áreas da nossa vida. Então, sempre Deus, você, sua família e as outras áreas da vida. Porque se você não está bem, você não cuida da sua família. Se você não ama, você não sabe amar. Se você não cuida, você não sabe cuidar. Então, o primeiro é olhar para si e entender verdadeiramente quem você é em Cristo. E depois sim, você consegue administrar as outras áreas. E depois ele ainda traz um outro versículo de Atos 13, 36, que diz assim: Davi serviu aos propósitos de Deus em sua geração. Quando você decide viver os propósitos de Deus na sua vida, você está fazendo isso não só a você, você está fazendo isso para você e para os seus descendentes. Porque a sua decisão, a sua atitude, ela tem influência até a 4ª geração. Então, atente-se a isso. Atente-se ao sim que você está dando e ao não que você está dando. Porque as suas escolhas elas vão refletir diretamente nas gerações que vão suceder a sua vida. E aí, então, vamos discorrer sobre esse tema. Viver com propósitos é a única maneira de viver de verdade. O restante é apenas existir ou sobreviver. Se você não tem um propósito, você sobrevive, você só existe. Você não vive. Você não vive o que Deus quer que você viva. A maioria das pessoas luta com as 3 questões básicas da vida. A primeira é a identidade. Quem sou eu? A segunda é a importância. Eu tenho algum valor? E a terceira é o impacto. Qual é o meu lugar na vida? As respostas a todas as 3 perguntas são encontradas nos 5 propósitos que Deus tem para você. No cenáculo, no último dia de seu ministério com os discípulos, Jesus lavou os pés deles para dar o exemplo e disse: Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Depois de saber o que Deus quer que você faça, a bênção igualmente chegará
quando você puser em prática o que aprendeu. Ao fim de nossa jornada de 40 dias, você agora conhece o propósito de Deus para a sua vida e será abençoado se o praticar. Isso provavelmente quer dizer que você deverá parar de fazer outras coisas. Existem muitas coisas boas que você pode fazer em sua vida, mas os propósitos de Deus são as 5 fundamentais e você precisa fazê-las. Infelizmente, é fácil se distrair e se esquecer do mais importante. É fácil se desviar do que realmente importa e lentamente abandonar o caminho para evitar que isso aconteça. Faça uma declaração de propósitos para a vida e examine-a regularmente. Tudo que você aprendeu aqui nesses 40 dias, põe em prática. As perguntas, responda. Os questionamentos, memorize, medite os versículos, memorize as frases. Coloque em prática, viva os propósitos de Deus na sua vida, porque agora você conhece e agora você deve praticar, porque nós ensinamos sim pelo exemplo, muito mais do que pela palavra. O que é uma declaração de propósito para a vida? É uma declaração que resume os propósitos de Deus para a sua vida. Você afirma com as próprias palavras seu compromisso com os 5 propósitos de Deus para a sua vida. Uma declaração de propósitos não é uma lista de objetivos. Os objetivos são temporários, os propósitos são eternos. E a Bíblia nos diz: o que o Senhor planeja dura para sempre. As suas decisões permanecem eternamente. É uma declaração que aponta o rumo de sua vida. Colocar os propósitos no papel vai forçá-lo a pensar especificamente no caminho que a sua vida deve seguir. A Bíblia diz: saiba para onde você está indo e estará em terreno firme. Por quê? Porque se você não coloca os seus planos no papel, é como se eles se fossem com as suas palavras, voam com o vento. Isso o coach sistêmico, ele traz essa clareza e esse acompanhamento de metas e objetivos. É uma declaração que define o que é sucesso para você. Ela afirma o que você, não o mundo, acredita ser importante. Ela esclarece seus valores. Paulo disse aos crentes de Filipos: quero que vocês compreendam o que realmente importa. É uma declaração que esclarece o papel que você irá desempenhar. Você terá diferentes funções em diferentes etapas da vida, mas os seus propósitos jamais mudarão, jamais serão alterados. Eles são maiores que qualquer função que você possa ter. É uma declaração que expressa sua forma. Ela reflete a maneira singular na qual Deus o criou para que você sirva a Ele. Leve o tempo que for necessário para escrever sua declaração de propósitos. Não tente completá-la de uma só vez e não adianta tentar atingir a perfeição no primeiro rascunho, porque tentando, sendo persistente, é isso que a palavra de Deus nos ensina. As 5 grandes questões da vida. O que será o centro da minha vida? Essa é a questão da adoração. Para que você viverá? Em torno do que você construirá a sua vida? Você pode edificar sua vida em torno da carreira, da família, de um esporte, de um passatempo, do dinheiro, da diversão ou de muitas outras atividades. Todas essas são coisas boas, mas não fazem parte do que é principal na vida. Nenhuma delas é suficientemente forte para mantê-lo a salvo quando a vida começar a desmoronar. Você precisa de um centro inabalável. Quem é esse centro inabalável? Jesus Cristo. Ele é o nosso centro inabalável. Como saber quando Deus está no centro da sua vida? Quando Deus está no centro de sua vida, você o adora. Quando não está, você fica preocupado. A preocupação é a luz de advertência que indica que Deus foi deixado de lado. Uau! Quem de nós, não é mesmo? Nunca teve preocupação, mas será? Será? E aí não coloca o pé, não dá o passo. E não entende que quando nós confiamos verdadeiramente
Nós sabemos o nosso propósito. Deus coloca o chão, Ele não nos deixa cair. A Bíblia diz: a compreensão da integridade de Deus, que só contribui para o bem, virá e os acalmará. É maravilhoso o que acontece quando Cristo retira a preocupação do centro da vida humana. E qual será a marca distinta de minha vida? Essa é a questão do discipulado. Que tipo de pessoa você será? Deus está muito mais interessado em quem você é do que no que você faz. Lembre-se, você levará seu caráter para a eternidade, mas não sua carreira. Faça uma lista das características que você quer trabalhar e desenvolver em sua vida. Você deve começar com o fruto do Espírito Santo ou com as bem-aventuranças. Pedro disse: portanto, não percam tempo em edificar sobre o que receberam, preenchendo a base da fé com bom caráter, entendimento espiritual, disciplina vigilante, paciência entusiasmada, admiração reverente, amizade calorosa e amor generoso, cada dimensão interagindo com as demais. Então, não desanime, nem desista quando tropeçar. É necessário toda uma vida para construir um caráter semelhante ao de Cristo. É necessário toda uma vida para ser semelhante a Cristo, mas é preciso persistir e permanecer. Qual será a minha contribuição? Qual será? Essa é a questão do serviço. Qual será seu ministério no corpo de Cristo? Conhecendo sua combinação, formação espiritual, opções do coração, recursos pessoais, modo de ser e áreas de experiência, que é a forma que nós já trabalhamos aqui, que papel seria mais adequado na família de Deus para você? Como você poderia fazer a diferença? Existe algum grupo específico no corpo de Cristo no qual possa servir com sua formação? Paulo destaca 2 benefícios maravilhosos no cumprimento do ministério. Isso que vocês fazem não somente ajuda o povo, que está necessitado, mas também faz com que eles façam orações de gratidão a Deus. E mais, você quando faz o bem ao outro, você recebe orações do outro. Eles sempre pedem e dizem que Deus te abençoe. Isso já é uma oração mais que suficiente, porque se nós somos abençoados, o que nós precisamos mais? Nós já temos a graça, Ele nos dá a graça. Tudo pela graça de Deus. E é o que acontece quando a gente acredita e quando a gente se entrega aos braços do Pai. Qual será a mensagem de minha vida? Essa é a questão de sua missão com os não cristãos. Sua declaração de missão faz parte de sua declaração de propósitos. Ela deve incluir o compromisso de compartilhar seu testemunho e as boas novas com as outras pessoas. Você também deve fazer uma relação das lições de vida que aprendeu, bem como das coisas que Deus lhe concedeu, compartilhar apaixonadamente com o mundo. Conforme for crescendo em Cristo, Deus poderá lhe designar um grupo especial ao qual você deverá se dedicar para levar a Cristo. Não deixe de pôr isso em sua declaração. É óbvio que nossa vida se deve sustentar e confirmar a mensagem que transmitimos. Antes de grande parte dos não cristãos aceitar a credibilidade da Bíblia, eles querem saber se nós temos credibilidade. É isso que a Bíblia diz. Certifique-se de que vocês estão vivendo de forma que honre as boas novas de Cristo. Isso é exemplo. Você está sendo exemplo na sua vida? Você está verdadeiramente vivendo o propósito de Deus, cumprindo a sua missão? Pense nisso e reflita sobre isso. Qual será a comunidade da minha vida? Essa é a questão de sua comunhão. Comum união. Como você vai demonstrar seu compromisso com os outros irmãos e sua ligação com a família de Deus? Onde você irá participar com outros cristãos os mandamentos recíprocos do tipo uns aos outros? A igreja local, a que igreja local você irá se filiar como membro ativo? Quanto mais você amadurecer, mais amará o corpo de Cristo e desejará se sacrificar por ele. A Bíblia diz: Cristo amou a igreja e deu sua vida por ela. Você deve incluir em sua declaração uma nota expressando o seu amor pela igreja de Deus.
Ao considerar a resposta a essas questões, inclua uma passagem das Escrituras que lhe fale ao coração sobre esses propósitos. Existem muitas neste livro, que eu citei aqui, muitos versículos. Pode levar semanas ou meses para que a sua declaração de propósito chegue à forma definitiva. Ore a respeito dela. Converse com os amigos íntimos e medite nela e na Bíblia. Talvez seja necessárias várias redações até chegar ao texto final. Mas você não deve, não pode e não vai desistir. Você vai escrever. Aqui, o autor traz alguns exemplos para você redigir um texto, né, com seu propósito. Começando, meu propósito de vida é... E aí você começa, né? Adorar a Cristo de todo o meu coração, servir-lhe com a forma, ter comunhão com a família, desenvolver um caráter como o dele, cumprir minha missão no mundo para que ele seja glorificado. E aí você discorre. Esse é um exemplo, mas tem outros exemplos e você sempre começa. Meu propósito de vida é... E aí começa a escrever. E depois escreva, né? Meu objetivo é tornar-se semelhante a Cristo. Minha família é a igreja, meu ministério é, minha missão é, meu motivo é a glória de Deus. Ou seja, você aqui vai redigir o seu propósito, você vai redigir o seu ministério e a sua comunhão, a sua missão e a sua comunhão. E aí talvez você se pergunte, e quanto à vontade de Deus para o meu emprego, meu casamento? Onde vou viver? Devo fazer faculdade? Falando com franqueza, essas questões são secundárias e é muito provável que todas estejam de acordo com a vontade de Deus para a sua vida. E é real, tudo que nos acontece tem um porquê. Não existem coincidências e Cristo sabe muito bem disso. Deus determina cada coisa que acontece na nossa vida. Deus quer usar você. Há cerca de 30 anos, uma pequena frase em Atos 13:36 alterou para sempre o rumo da minha vida, diz o autor. Eram poucas palavras, mas pareciam marcadas como um ferro em brasa, palavras que deixariam uma impressão indelegável em minha vida. Davi serviu aos propósitos de Deus em sua geração. Só então compreendi por que Deus chamou Davi, homem segundo o meu coração. Davi dedicou a vida a cumprir os propósitos de Deus na terra. Você faz o que é eterno e atemporal, que é o propósito de Deus, a maneira contemporânea e atual, em uma geração? Uma vida com propósitos trata exatamente disso. Nem as gerações passadas nem as futuras podem servir ao Senhor nesta geração. Esta geração só você pode servir. E com o seu serviço, você está liberando as gerações futuras. O Pai ainda procura pessoas que possam ser usadas. A Bíblia diz: os olhos do Senhor percorrem toda a terra, a fim de fortalecer aqueles cujo coração esteja completamente comprometido com Ele. Seria você uma pessoa que o Senhor poderia usar para os propósitos dele? Você serviria aos propósitos de Deus em sua geração? Paulo teve uma vida dirigida por propósitos. Ele disse: corro direto para o alvo, com um propósito a cada passo. Seu único motivo para viver era cumprir os propósitos que Deus tinha para ele. Ele disse: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo não tinha medo de viver nem de morrer. De um modo ou de outro, ele cumpria os propósitos de Deus. Ele não podia perder. Um dia a história será encerrada, mas a eternidade seguirá para sempre. Lembre-se que o que você decide fazer hoje, você está decidindo para a sua eternidade. Você está decidindo para a sua história depois desta passagem neste mundo. E aí imagine, né? Imagine como será este dia, quando todos apresentarmos nossa vida perante o trono de Deus, louvando a Cristo com profunda gratidão. Juntos diremos: digno, ó Senhor, sim, nosso Deus, receba a glória, a honra, o poder. Tu criaste todas as coisas, tudo foi criado por tua vontade. Nós o louvaremos por seus planos e viveremos para os propósitos dele eternamente. Uau, é muito forte, eu tô coração queimando, porque viver por propósito é o que me move. E eu desejo do fundo do meu coração que você sinta o propósito de Deus na sua vida.
a partir deste devocional e que você comece esse movimento através do seu sim, para que outras gerações sejam impactadas e que você impacte esta geração. E tem pessoas esperando por você, pela sua voz. Então não se cale. Cumpra a sua missão. Viva o seu ministério e viva o seu propósito. A frase de hoje é: viver com propósitos é uma única maneira de viver de verdade. Essa é forte. E o versículo para memorizar: Davi serviu aos propósitos de Deus em sua geração. E a pergunta para meditar: quando dedicarei um tempo para escrever minhas respostas às 5 grandes questões da vida? Quando colocarei meu propósito no papel? Coloque uma data, um horário. Comece, faça, haja. E com esta reflexão, nós terminamos aqui o devocional número 40. E depois tem mais 2 ainda de bônus que eu vou deixar gravado aqui para você. O 41 e o 42, que são aprendizados para levar para a vida. Mas os 40 dias, nós terminamos hoje. Hoje é o 40º dia deste devocional incrível, abençoado, que Deus ungiu quem escreveu essa reflexão magnífica para que nós possamos compartilhar e com isso mover e mexer aquilo que há dentro de nós. E com isso, então, nós terminamos, né? Eu termino esse devocional aqui. Eu espero você amanhã para o bônus do 41º dia do nosso devocional. Um abraço um grande abraço e um beijo no seu coração. Até amanhã.